7 maravilhas de mundos de fantasia, selecionadas sob os seguintes critérios: 1. Serem relativamente seguras. 2. Esteticamente bonitas, é claro. 3. Terem uma história relevante ou pelo menos interessante. E 4. Não serem profundamente associadas como um vilão desse mundo. Além disso, somente vão ser selecionadas uma única estrutura por cada mundo de fantasia. Fique avisado que o termo fantasia é aplicado de forma generosa aqui e que eu posso escolher qualquer período de tempo desses mundos, não necessariamente apenas o mais próximo do presente. Pois bem, então, sem seguir nenhuma ordem específica, a primeira maravilha dos mundos de fantasia seria a Rocha do Hokage, sendo tão icônica que chega a ofuscar o monumento do Monte Marshall, que foi aquele que provavelmente a inspirou. Essa montanha escarpada com vários rostos esculpidos em sua face no mundo de Naruto também é bastante relevante para a história, sendo basicamente um dos objetivos do nosso protagonista ter o próprio rosto esculpido nessa montanha. Não tem como falar de Naruto sem falar da Rocha Hokage. Além disso, como ela se localiza bem no centro da Vila da Folha, seria super conveniente visitar ela. Provavelmente teriam várias lojas de conveniência e métodos de transporte para chegar até lá e serviços dos quais você pudesse usufruir. Tenho certeza que, como um turista, você teria uma excelente experiência visitando a rocha do Hokage. O segundo monumento da lista seria Baar Dao de The Elder Scrolls. E à primeira vista ele pode parecer o menos impressionante visualmente dessa seleção, mas eu te garanto que ele compensa por isso totalmente com sua história, sendo que essa rocha flutuante é na verdade um meteoro que foi atirado sobre uma cidade por um deus maluco, mas o meteoro foi parado em pleno ar por um mortal ascendido à maior forma de divindade através de um método igualmente insano e incrível. E eu posso falar por horas sobre a lore de The Elder Scrolls, que é o meu mundo de ficção favorito. Mas o que eu posso garantir aqui é que os guias turísticos que apresentassem Baardal para você definitivamente te deixariam de queixo caído, bem como a qualquer outro turista da região. Porém, eventualmente, esse meteoro flutuante foi transformado numa prisão, então não seria lá uma experiência muito interessante visitar essa estrutura de muito perto, por assim dizer. Mas ainda assim ela se encontra bem no coração de uma grande cidade, então, como no exemplo anterior, você desfrutaria de todos os benefícios de viajar para outra cidade, acesso a hotéis e restaurantes e tudo isso. A terceira estrutura da nossa lista seria a Muralha de Gelo de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo. É uma estrutura de 200 metros de altura e com milhares de quilômetros de comprimento, de uma ponta à outra de um continente inteiro, basicamente. É de longe a maior estrutura dessa lista. E isso por si só já é impressionante o suficiente. Mas a história dela também é muito legal. Todo esse lance de ter sido criada a fim de manter um exército de zumbis e demônios de gelo do outro lado é muito interessante. Porém, como ponto negativo, a gente tem o fato de que ela é basicamente populada quase que inteiramente por criminosos e também que ela fica longe de qualquer sinal de civilização. Então, a maneira mais conveniente de visitar a muralha seria, eu imagino, acampar a uma distância segura dela. Mas nem por isso se torna uma estrutura menos impressionante e eu aposto que seria muito interessante visitá-la do mesmo jeito. Na quarta posição dessa lista temos o Castelo Animado de Hal. E eu sei que isso não é lá muito justo, porque no fim das contas é basicamente só a casa de um cara, literalmente a propriedade privada de uma única pessoa. Mas, enfim, eu ainda assim pagaria uma grana preta para poder ficar uns dias nesse castelo, como se fosse um transatlântico, por assim dizer. É um castelo mágico que anda por paisagens maravilhosas. De pontos negativos, o mais claro seria a falta de acessibilidade dele. A menos que o próprio HAL assim quisesse, você dificilmente teria uma chance de ver o castelo, muito menos acessar ele. Mas ainda assim, eu acho que seria uma experiência incrível de vida para qualquer pessoa, mesmo ver o castelo se movendo ao longe. A maravilha de número 5 dessa lista, de novo, brincando com os limites das regras que eu mesmo criei, seria a Aincrad de Sword Art Online. E eu sei que Sword Art Online não é exatamente fantasia,
Mas eu acho que poucas pessoas discutiriam a fim de insistir que é ficção científica também. Enfim, é um castelo voador, tecnicamente 100% seguro, após os eventos da primeira temporada. E seria definitivamente o lugar mais barato de se visitar dessa lista, já que eu aposto que teriam servidores piratas de Aincrad por aí na internet. Porém, como ponto negativo, você apanharia da sua mulher se você convidasse ela para viajar e no fim das contas levasse ela para um joguinho online. Eu gostaria de apontar, porém, que eu escolhi a Aincrad para entrar nessa lista basicamente porque eu queria ter um castelo voador aqui. Porém, eu vim a cruzar meu caminho com esse fato curioso de que, em resumo, a maioria dos castelos voadores da ficção são bastante associados frequentemente com vilões por algum motivo, desde Super Mario até Portões do Inferno, desde João e o Pé de Feijão até Gold Geass. Enfim, a sexta maravilha dos mundos de ficção dessa lista seria a Dungeon Delta de There's No Epic Loot Here, Only Puns. A dungeon maravilhosa Delta, minha amada, seria provavelmente a estrutura que mais se aproxima de uma verdadeira atração turística dentre todas essas que eu acabei de citar. E ela também é 100% segura, tecnicamente, apesar do título de dungeon. E diferentemente das demais, ela não seria apenas um lugar a se visitar, mas realmente uma aventura, quase como um parque temático. Além disso, todos os seus níveis oferecem climas, ambientes, comidas, bebidas e pilhagem diferenciada. E logo perto da dungeon tem uma cidade também, então tem todas essas conveniências também. Como pontos negativos, porém, podemos citar que, como uma pessoa comum, você eventualmente ficaria doente devido à exposição à mana da dungeon, mas você se acostuma com o tempo. E também com o fato de que alguns dos funcionários da dungeon podem ser um tanto traumáticos para algumas pessoas. Mas enfim, eu 100% visitaria a Dungeon Delta se eu tivesse a chance. E por fim, a sétima maravilha dos mundos de fantasia que eu selecionei para essa breve lista que eu fiz em uma hora, sei lá, seria o Palácio de Anor Londo de Dark Souls. Na verdade, qualquer construção de Dark Souls poderia se encaixar facilmente nessa lista. Todas são incrivelmente maravilhosas, com exceção daquelas feitas no mais obscuro e isolado canto periférico das sociedades onde elas foram criadas. Mas enfim, se você viesse a visitar Anor Londo em seu auge, eu acho que para ver o Palácio Real, eu acho que você teria uma experiência bastante comum, mesmo para padrões do mundo real. Basicamente, se você gostaria de visitar um castelo europeu durante a Idade Média, você provavelmente gostaria de visitar Anor Londo para ver o Palácio Real durante o seu auge. Enfim, se você tem alguma sugestão de maravilhas do mundo de ficção e fantasia, deixa nos comentários e quem sabe eu te cito no próximo vídeo.